Que a graça e a paz de Cristo continue reinando sobre o teu coração. Hoje, nesse dia tão especial, quero lhes falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Capítulo 2, do versículo 1 ao 7, conta-nos como foi que Jesus nasceu, o cenário, o que estava armado ali para o seu nascimento. Assim que quero estar meditando com você na palavra de hoje, falando a respeito, o tema que gostaria de intitular para esse devocional é o unigênito que passa a ser primogênito, para que outros tenham acesso também ao Pai. Unigênito, único filho, agora passa para ser o primeiro, para que outros possam vir também a se relacionar com o Pai. Que maravilhoso! Como é importante entendermos essa diferença de que Jesus era unigênito, conforme diz João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho. Mas já aqui em Lucas, capítulo 2, vamos ver que Lucas descreve que ele era o primogênito, o primeiro de Maria, mas também ele se torna o primogênito de Deus para dar acesso a todos nós, conforme João capítulo 1, verso 11 e 12, que diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. João estava falando dos judeus de Israel. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Assim que agora, esse primogênito, que vai além de simplesmente ser o primeiro filho de Maria, ele se tornou o acesso ao Pai. Louvado seja Deus! Algo muito maravilhoso para a gente poder observar aqui no nosso devocional de hoje. Naqueles dias, o que poderia ser nos anos 5 ou 4 antes de Cristo? Naqueles dias, o que estava acontecendo? Quem estava reinando sobre aquela região de Israel era o imperador chamado César Augusto. Ele foi o primeiro imperador romano, do ano 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Então César Augusto, ele viveu e como imperador em um momento histórico da nossa humanidade, o que antecedia o nascimento de Jesus e depois também do nascimento de Jesus. Ele reinou até o ano 14 depois de Cristo. Interessante que Lucas é o único autor dos evangelhos que data o seu material relacionando-o com o imperador que estava no poder, César Augusto. Assim que ele diz aqui, naqueles dias foi publicado um decreto. Um decreto aqui no grego quer dizer um dogma, uma lei, uma ordenança, uma ordem do império. Esse decreto, segundo os historiadores, ele foi assinado por volta do ano 8 a.C., mas provavelmente não foi entregue ou não foi posto em vigor, senão nessa data, nesses dias. Interessante que o homem pode determinar as leis, mas o tempo da execução, se o Senhor quer intervir, Ele não vai deixar que aconteça no tempo que o homem quer. Segundo a história, essa lei tinha sido já decretada, mas ela acontece anos depois, porque tinha que chegar à plenitude do tempo, o momento certo de Deus. Eu aprendo com isso, que ainda que temos um governo, o qual a Bíblia nos pede para orar por ele, um governo que a Bíblia nos pede a respeitar, a submeter, esse governo que também a Bíblia nos ensina que Deus permitiu que ele estivesse lá, e ainda que ele determine leis, ainda que ele determine dogmas ou ordenanças, Deus tem a última palavra e Deus é o executor do tempo certo dos seus desígnios e propósitos. Assim que o que esteja acontecendo agora no mundo, com tudo que nós estamos vendo, a vacina contra o Covid-19,
a pandemia, segunda onda, lockdown, várias situações acontecendo que nos toma em um Natal completamente diferente, atípico de todos os outros. O que eu vejo aqui, no versículo 1, que Deus tem o controle dos tempos. Descansa o teu coração nessa verdade. É Ele que marca os tempos. Pode-se sair leis, pode-se sair-se decretos, pode sair ordens da ONU, dos governos, mas o Senhor, Ele não deixou de ter o controle da terra. Ele não deixou de ser o Deus sobre todas as coisas. Mas alguns podem perguntar, como Deus permitiu, naqueles dias, um homem tão cruel, tão ruim como César Augusto? E nos dias atuais, vemos tantas situações, a Organização Mundial da Saúde, a ONU, as nações colapsadas, corrupção, vacina política, tantas situações que envolvem essa pandemia. Queridos, a palavra de Deus diz que tudo isso iria se cumprir, tudo isso tinha que acontecer, mas a palavra de Deus nos garante que aqueles que estão em Cristo, estão no Senhor, estão dentro do propósito do Senhor. Naqueles dias, viveram pessoas que serviram a Deus, debaixo do império de César Augusto. Jesus veio nascer naquela época, o Salvador do mundo, o primeiro Natal, louvado seja Deus, o nascimento do nosso Salvador. E nada disso, nada da circunstância impediu de que Jesus nascesse. E nada do que Deus tem para cumprir nos nossos dias, o momento atual do cenário da história da humanidade, na nossa atualidade, vai impedir. Porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que César Augusto dá esse decreto, convocando toda a população do seu império para um recenseamento. Toda a população do império. Isso significa todos os povos que tinham sido conquistados pelo Império Romano. Isso não quer dizer o mundo inteiro. Sabe o que eu vejo aqui? Algo no cenário atual. Existem leis que estão sendo aprovadas em todo o mundo, ou na maioria dos países. Quando eu olho o Ocidente e o Oriente, existem diferenças significativas, mas vejo que há um governo muito acima de César Augusto, um governo que é um império das trevas. Veja que em Cristo nós vivemos no reino, e nas trevas, debaixo da mentira do inimigo, de Satanás, ele tem um império onde ele escraviza as pessoas. Quando eu leio essa palavra, toda a população do império tinham recebido essa ordem. Hoje, nós estamos diante de uma situação onde governos exercem pressão para que as pessoas tomem uma vacina, que não há nenhuma garantia. De aí há muitas conversas, até mesmo que pessoas que possam tomar essa vacina ter uma alteração na sua DNA. Se não tomar essa vacina, não poderão circular. Isso está se falando agora. Já se falava de uma guerra ou de uma bioguerra. Uma guerra onde não haveria armamento, apenas soltar um vírus, aonde pudesse levar de uma epidemia para uma pandemia, aonde o mundo estivesse abalado, como estamos agora. Você vê que é fácil gerar um caos a nível mundial? Eu não estou aqui afirmando que esse vírus foi provocado ou foi um acidente. O certo é que o mundo está como está. E quando eu olho toda a população do império, e hoje, nos dias da minha geração, eu vejo todo o planeta Terra sendo abalado por um vírus. Um vírus que muitas pessoas dizem, se ele é tão fácil de combatê-lo através de um sabão, como que o mundo pode estar do jeito que está? O que está acontecendo? Então existem muitas controvérsias, mas o certo é que o espírito do anticristo está reinando no mundo. E ele tem um plano de uma ordem mundial. Hoje nós estamos falando de outras realidades. Estamos falando na área da saúde, o combate para combater o vírus. Estamos falando na era da tecnologia,
o que está por surgir, já está pronto, que é essa plataforma do 5G. Algo onde existem as especulações de que ninguém mais terá nenhuma privacidade. O certo é que o anticristo, assim como era César Augusto, ele tem um plano de governar toda a população do mundo. Ele quer realmente colocar todos debaixo de um mesmo jugo. E aqui nos dias do nascimento de Jesus, no primeiro Natal, estava acontecendo isso também, com a ideia de um recenseamento. Veja, o que ele queria? Ele queria um controle. César Augusto ordenou que se fizesse um recenseamento do império, o qual serviria de base para o lançamento de mais impostos. Esse tipo de alistamento ou esse tipo de censo tinha esse propósito. Você sabia disso? É para ter controle, é para cobrar mais, é para explorar mais. Hoje nós estamos falando de controle, por causa do terrorismo, por causa de ladrões, de tantas coisas. Então nós precisamos instalar um chip, nós precisamos reduzir os cartões de crédito, nós instalamos em cada ser humano um chip ou um código aonde ele estará controlado, por onde ele se mover. É simples, não precisamos de tudo isso, ainda que tudo isso está por vir, já está aí. Agora, o que nós vemos é simplesmente ter um celular. Existe um GPS no celular. E quem quiser te localizar, tendo acesso a esses meios, poderá chegar até você. Imagina o anticristo. Hoje estamos vivendo o espírito do anticristo, mas imagina quando ele vier, o que vai acontecer? Ele terá o controle facilmente de toda a plataforma tecnológica, de todos os links de comunicação a nível global. Da mesma forma, eles querem isso, querem impor, querem controlar, querem receber mais. Assim estamos nos dias de hoje, no dia de Natal. Essa é a realidade. Que interessante pensar naquele primeiro Natal e há 2000 anos depois, como está a realidade do mundo. Estamos prestes a que Jesus retorne, que não venha da forma que veio da primeira vez, mas que venha agora como Rei soberano, todo-poderoso. Versículo 2 diz assim: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Aqui nós temos informações históricas. Esse primeiro recenseamento, falando de Quirino, que ele era governador na província romana da Síria, um lugar também que estava dominado pelos romanos. Aqui é mais uma informação histórica que eu não quero me deter tanto nela. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Olha que interessante. Na sua própria cidade. Por exemplo, na Judéia, cada homem voltava à cidade de seus ancestrais, onde ficavam guardados os registros da sua família. Queridos, tudo precisa estar controlado pelo governo. Eu não sou contra, em absoluto, que o governo não tenha os números da população, não tenha, eu creio, no que chamamos o IBGE, as informações que infelizmente muitas vezes são manipuladas pela mídia, onde eles soltam informações que lhes convém dentro de seus idealismos. Agora, nós vemos aqui, mais uma vez, essa afirmação: precisa voltar na sua cidade de origem, precisa se alistar, precisamos ter o controle. Verso 4, nós vamos continuar no próximo áudio. Essa parte tão importante, aonde falamos do nascimento de Jesus Cristo, e hoje algo muito parecido está acontecendo aí diante do nosso Natal, aonde nós não reconhecemos o 25 de dezembro, como já disse, não reconhecemos muitos símbolos do Natal, como já dissemos, mas reconhecemos que é uma oportunidade para falar de Jesus Cristo. Assim que eu deixo essa palavra de reflexão, estamos num momento bastante idêntico aos dias em que Jesus nasceu. Pense sobre isso. Vamos continuar nosso estudo no próximo áudio. Deus te abençoe e até lá.